Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje o vídeo é como que eu casei na CPA 20. Então, gente, a primeira dica que eu dou é faça um cronograma. Galera, o segundo passo é você pagar algum professor, alguma plataforma que seja, entendeu? E aí, você começa a estudar. Você não tá entendendo o assunto? Beleza. Começa a praticar bastante questões e tudo mais. Eita. E aí, você vai começar a entender. E o que eu fazia pra poder memorizar? É algo, sabe, que vai de cada pessoa. Eu gosto muito de anotar. Eu anotando, eu consigo raciocinar mais, não sei porquê, mas eu consigo aprender com mais facilidade, sabe? Enfim, então, essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Pague um professor, um cursinho que seja, não precisa ser do Maluf. Eu comecei com o Rafael Toro, depois que eu fui pro Maluf. Também dei uma passadinha no Lucas Silva antes de passar pelo Maluf, foi meu segundo professor. Mas o que eu falo pra vocês é, não deixe de estudar. Nem que seja, assim, pra entender o conteúdo. Porque muitas pessoas falam, vou direto pro simulado. Não, gente, não. O ideal é você pegar, entender o conteúdo. Porque, gente, falo por experiência própria. Lá no dia da prova, tinha algumas questões que, se eu não soubesse conteúdo, talvez eu teria reprovado, porque é uma questão que eu nunca tinha visto, entende? Questão nova mesmo, sabe? Então, se alguém vier falar pra vocês, vai direto pro simulado e tudo mais. Não. Primeiro você precisa entender o conteúdo. Você precisa entender. Beleza. Feito isso, então, aí você já pode começar a praticar o simulado, sabe? E aí você começa a praticar. Geralmente o simulado tem a resposta embaixo, ou atrás, não sei. E aí, o ideal é você. Eu fiz assim, né? É algo que eu fiz, e talvez funcione com você também. Eu, primeiro, decorei as respostas antes de fazer. Eu decorei tudo. Tipo assim, ia na questão e via a resposta. E aí vi de tudo. Tipo assim, tudo mesmo. E aí logo depois, aí eu memorizei, falei, essa questão aqui, a resposta dela é isso. Aí eu memorizei na minha mente, falei, é isso. Porque eu tenho essa facilidade, sabe? Talvez tenha pessoas que não tenham essa facilidade, mas eu tenho. E aí eu decorava. Nisso que eu decorava, eu começava a praticar. Praticava bastante. Tipo assim, até eu acertar pelo menos 98%. Eu acertando 98%, eu já pulava pra outro simulado, porque total eram uns 10 simulados. Enfim. Aí feito isso, gente, de praticar e tudo mais, uma dica que eu esqueci de falar pra vocês é entre em grupos, sabe? Grupos que eles passam, dão dicas e tudo mais. É o ideal. Coisas que eu não sabia, eu aprendi vendo no grupo. Eles davam dicas de como você deve se preparar. Foi lá que eu comecei a entender. Eu falei, gente, eu preciso focar no simulado. Eu não tava focando tanto. Eu tava muito assim, caraca, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender, eu não posso esquecer e tudo mais. Aí, nisso de aprender, eu perdia tempo, desanimava, entendeu? Então é bom você praticar. Tipo assim, você viu o vídeo, entendeu assim mais ou menos? Beleza, pode pular pro próximo vídeo. Aí, você viu todos os vídeos, né? Aí você começa a praticar. Dessa forma que eu falei. Assim, você primeiro grava as respostas na sua mente, faz colando mesmo. Eu fiz assim. E aí, depois que eu gravei na minha mente as respostas, eu fui fazendo sozinha sem olhar o gabarito. Sem olhar o gabarito. Aí, quando eu fiz sozinha, eu corrigia com o gabarito. E eu acertava praticamente todas. Porque era uma forma que eu consegui de gravar. Aí, a maioria das questões, todas as questões eu gravei na minha mente. E aí, como eu entendi o conteúdo também, teve questões lá na hora que eu não tinha visto. Que eu tive que, assim, me desdobrar pra poder responder. Mas aí eu acertei. Por quê? Porque eu entendi o conteúdo. Eu não simplesmente só gravei as questões no simulado. Porque, realmente, né, o simulado é bem aderente. Mas você tem que entender o conteúdo também, né, gente? Você vai levar pra vida também. Não adianta só decorar, entende? Então, a dica que eu dou é, faça o simulado do Maluf. Ou do Rafael Toro, que também é bem aderente. Mas eu pratiquei muito o do Maluf, que foi muito aderente. Mas eu vou deixar aqui bem claro novamente, pra vocês entenderem o conteúdo. E entre em grupos de pessoas que estão estudando também, sabe? Tem grupos de vagas também, do LinkedIn e tudo mais. E depois eu posso fazer um vídeo aqui pra vocês, falando como que eu fiz depois pra poder conseguir fazer entrevista em bancos, como Itaú, Santander e tudo mais. Como que eu consegui. O que eu mandei pros gerentes e tudo mais. Eu posso falar pra vocês também, tá? É isso que eu tenho pra falar.